começando Professor. já com... Oi, podemos começar? Vai começando com eles e vai ficar gravado, então o pessoal vê nesse momento. Tá bom. Então, boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais uma noite de planejamentos. Acho que esses planejamentos são bem produtivos. Ontem a gente teve uma boa noção do como que a dinâmica e o que nós conversamos ontem, muitas coisas se repetiram hoje no procedimento clínico. Algumas coisas foram alteradas, mas para melhor, com certeza, conseguimos executar a contento. Tá? Nós tivemos hoje um dia muito cheio, bastante produtivo. Estão aqui. Oi para a galera ali, ó, Gabi, Saulo. Gabi e Saulo participaram hoje dos procedimentos. Um dia bem intenso. E aí eles estão baixando as fotos, a gente fez algumas fotos, sim, básicas, né, com o celular mesmo, para a gente fazer a discussão dos casos amanhã de noite. Então, os casos operados, hoje, nós vamos discutir hoje, e o que vamos operar amanhã, nós vamos discutir amanhã. Hoje nós vamos discutir fazer os planejamentos dos casos a serem operados amanhã, ok? Então, na mesma maneira que a gente fez ontem, hoje a gente vai complementar o planejamento. Vamos começar da seguinte forma, né? Mostrando o prontuário do paciente. Essa paciente é a Silvia. Silvia já participa aqui com a gente já há algum tempo, né? E aí foi proposto, a gente vai ver as imagens do paciente, foi proposto um plano de tratamento, né? E aqui está para ela exodontia do 35, implante, neodente, provisório, biomaterial e porcelana no final. Ou seja, reabilitação do 35 parece um caso simples, como de costume. Eu não vi a paciente, esse é um caso que realmente não conheço, né? Às vezes é encaminhado, e como está no andar da clínica aqui, né? Os pacientes vão sendo encaixados para os procedimentos, né? Seriam vocês estarem executando, mas nesse primeiro momento nós vamos estar executando e vocês auxiliando a gente com cirurgia demonstrativa. Então, a situação clínica nos mostra o dente 35 com algum problema visual clínico aqui. Se a gente analisar tecido mole, aparentemente normal, né, uma gengiva em condições até, eu diria, favorável, volume lingual, volume vestibular preservados, né, e o restante de condição, ela tem uma reabilitação do arcado superior. E aí vamos para o radiográfico, para a imagem. Na imagem, como de costume, a gente tem paciente sempre os exames que é uma panorâmica e uma tomografia, e na tomografia a gente vê o seguinte, ó, um traço de fratura vertical no elemento 35 com uma sombra radiolúcida ao redor da raiz do dente, e lá no corte a gente vê que tem uma sombra considerável ao redor da raiz do dente, ou seja, uma sombra radiolúcida mostrando a rarefação óssea, a perda óssea, tecido de granulação já formado ao redor dessa raiz, significa que essa fratura é uma fratura, é uma lesão crônica, já vem de algum tempo, não é uma fratura recente, tanto é que pelo volume, pelo nível de perda óssea ao longo da raiz, né, mostra que realmente é uma perda de algum tempo. Se essa perda é consideravelmente grande, quanto de osso sobra a partir do momento que extraímos o dente? Deixa eu passar a próxima imagem. Isso acaba aqui mesmo. Quanto sobra de osso para a instalação de implantes? É viável a instalação de implantes nesse primeiro momento? A condição a indicação sempre vai da sequência, né? Qual a primeira indicação? Exodontia, todo mundo está de acordo.
exodontia, curetagem, descontaminação, ou seja, é uma lesão crônica, eu posso trabalhar nesse momento, não preciso cronificar uma lesão, mas essa lesão já é crônica, cureta bem, irriga bem, limpa bem. E aí, essa é a primeira atitude. Colocar ou não colocar o implante é a segunda atitude que nós vamos ter essa opção ou não. Eu vou optar em instalar ou não. Por que sim e por que não? Então, vamos nessa imagem. Nosso pensamento é, o implante tem que estar intraósseo. Quando eu tenho uma exodontia com paredes, com remanescente de paredes ósseas, ótimo, eu tenho um defeito perfeito, que são todas as paredes presentes do alvéolo, e o implante vai ficar, a maior parte dele, intraósseo, com alguma parede sem osso, porém dentro de um alvéolo. Esse alvéolo vai ter a manutenção do coágulo, na sequência a formação de osso, e nas grande maioria dos procedimentos com gap, nós preenchemos com biomaterial. Então, nada impediria que eu colocasse o implante desde que tivesse parede óssea favorável para a instalação do implante. Porém, vendo a imagem do corte, no corte 132, a gente percebe uma grande perda óssea, com certeza, eu diria assim, todo o rompimento da tábua vestibular, ou seja, a vestibular também já foi embora. Então, sobra para a gente a parede lingual, parede mesial e parede distal, com um alvéolo largo, ou seja, com pouco osso, inclusive pouco osso apicalmente. Do final da lesão até o canal do alveolar inferior, nós temos ali algo próximo de uns 3 milímetros. É o suficiente para fazer uma boa ancoragem do implante intraósseo? 3 milímetros de ápice, mais a parede mesial, parede distal e parede lingual? Em algumas situações, sim. Existe a necessidade da instalação imediata do implante. Às vezes eu percebo que os dentistas querem mais resolver o problema do que puramente o paciente. O paciente sabe que tem um problema ali, que é uma fratura. Ou seja, ele tem que entender que tem um dente condenado, que tem que ser extraído e tem perda óssea. Ponto. Colocar ou não o implante, instalar ou não o implante, é a opção que nós vamos fazer ou não. Na minha concepção, percebo que a lesão óssea é relativamente grande. Ou seja, instalar um implante dentro de um alvéolo largo, com pouca ancoragem apical, é um implante de alto risco, além de que não vai ter parede remanescente suficiente para fazer manutenção de arquitetura. Eu teria que fazer preenchimento com biomaterial, uma membrana fazendo a manutenção desse material dentro do alvéolo, e talvez, quem sabe, um enxerto de conjuntivo. Poxa vida, né? E aí eu vou instalar o implante. E depois vou ter que dar resultado. E se porventura perder? Como se perder o implante? Culpa nossa, porque nós assumimos o risco da instalação desse implante. É uma área estética? É uma área de obrigatoriedade de instalação do implante? Não, a obrigatoriedade passa pela cabeça do dentista. Se ele se acha obrigado, tudo bem. Né? Mas na minha cabeça eu acredito que não somos obrigados a instalar o implante nesse momento. Então, por mais que esse paciente tenha vindo para a gente com a indicação, vou voltar aqui, ó, nesse planejamento que vocês estão vendo aqui no canto, olha. Tá? E com a indicação de exodontia do 35, implante neodente, independente se neodente ou Straumann ou outra marca, um implante provisório biomaterial, não significa que eles têm que ser feitos todos nesse momento ou todo imediato, carga imediata. Não é isso. Eu estou fazendo um planejamento que é reabilitação desse dente 35, que seja previsível, que seja duradouro e que seja satisfatório para o paciente, certo? O que o paciente tem que entender? Que ela perdeu o dente. Eu assumir colocar o implante nesse momento é minha responsabilidade, né? Como eu não acho que eu sou obrigado a colocar um implante de risco num lugar crítico, né? Eu prefiro realmente fazer as coisas em etapas. Exodontia nesse primeiro momento, e aí vamos pensar no como podemos melhorar a condição do osso ou do volume, do rebordo, para esse paciente. O não fazer nada realmente é ruim, porque nós vamos ter um maior volume de perda, um maior volume
de depressão, deiscência, nessa área. Então, se eu fizer algum procedimento que faça uma certa preservação de rebordo ou melhore a condição de formação de osso, melhor, né? Então, é o que a gente vai propor para essa paciente nesse primeiro momento. Vou chegar para ela e falar o seguinte: eu estou dizendo dessa forma porque realmente eu não vi a paciente, eu estou entrando em contato com o caso clínico nesse momento. Nem eu sabia que era um premolar. Né? Então, vou chegar para ela e falar: olha, seu dente está fraturado e você tem uma grande perda óssea, e vou mostrar essa imagem mostrando essa sombra ao redor da raiz do dente. Com essa sombra ao redor do dente, significa que a senhora perdeu bastante osso ao redor, que inviabiliza a instalação do implante de uma forma correta, na posição ideal e com o osso ideal. Ah, não posso instalar o implante? Não. Mas nós vamos fazer uma técnica para favorecer a formação desse osso, e daqui 3 meses, entre 3 a 4, nós vamos instalar o implante numa condição mais favorável. Tá? Então, esse é o planejamento que eu vou propor para ela, que é exodontia, curetagem, e aí fazer o selamento do alvéolo com uma membrana de polipropileno, ou seja, a membrana Boni Hill, que é o que a gente trabalha aqui. Tá? Ela faz o selamento do alvéolo, fazendo a contenção de um coágulo. Eu posso até colocar biomaterial, mas em 3 meses esse biomaterial não vai ter tanto osso formado, acho que mais atrapalha do que ajuda nesse momento, a não ser que eu quisesse total preservação do rebordo, que eu fosse aguardar mais tempo de formação do osso. Então, em 3 meses que eu quero um osso melhor, só osso realmente, sem biomaterial, nós só vamos fazer a contenção do coágulo do alvéolo com uma membrana de polipropileno a Boni Hill. Combinado? E aí, tá? Essa paciente vai ficar sem dente numa área onde a estética realmente quase não aparece, né? Olha lá que no sorriso ela não mostra. Como é que a gente faz para fixar um pôntico nessa área? Certo? Eu teria que desgastar a restauração do molar, fazer uma prótese com uma adesiva no pré-molar, pode ser um provisório com uma adesiva, ou em resina, em metal, né? De qualquer forma que eu consiga fazer um braço de adesivo nos dentes vizinhos. E, de repente, nesse amálgama aqui, desgastar uma amálgama para fazer uma área de encaixe. Ah, vou ter que refazer a restauração depois, vou ter que gastar para consertar o dente. Sim, vai ter que fazer tudo isso, ou não usa nada. É o que a gente vai conversar com ela. Ou uma PPR, talvez, eu acho que mais atrapalha do que ajuda a PPR. Então, são coisas que a gente vai propor para ela. Ou fica sem nada esse tempo de tratamento até o dia que possa ser instalado o implante. E vendo pela imagem aqui, a gente percebe que no superior deve ter um implante nesse lateral. Ou seja, ela sabe que o implante é favorável e sabe como funciona as etapas do tratamento do implante numa situação de perda de dentária, né? Ok? Então, vamos agora aqui no chat. Pessoal, tem alguma pergunta? Ninguém tem perguntas a fazer? Alguém tem dúvidas em relação àquele caso? O porquê da indicação da Boni Hill? Existem várias formas de fazermos um selamento do alvéolo, ou preservação de rebordo, ou mesmo formação de osso. Tá? Das técnicas clássicas é preenchimento do alvéolo com um biomaterial. Aí o biomaterial, em especial, o melhor seria um Bios Collagen, Bios com carga de colágeno e mais osso, selado com uma membrana de colágeno. Vocês viram que aqui, só para fazer esse tipo de procedimento, o custo de materiais acaba sendo caro. Vamos dizer assim, eu gastaria um Combi Kit. O Combi Kit custa algo próximo de uns R$800. Né? Justifica fazer um procedimento como esse, usando isso, justificaria. Se o paciente tem recursos, né, vocês querem fazer um trabalho legal para preservação de rebordo, vale a pena. E aí aguarda pelo menos uns 6 meses para a gente poder seguir com a etapa do implante ósseo, do implante, talvez até mesmo com carga imediata. Ou
Então, o que nós estamos propondo é não colocar nada, instalar somente uma membrana Bone Hill, que ela faz o selamento com a contenção do quadro. Poderia até fazer um BRF e embutir nessa área, um plug de BRF, também estimula e favorece e acelera a formação do osso. Então, veja, opções de tratamento são várias. A nossa opção um pouco mais simplista, numa área que não é estética e que resolve muito bem, então, vai ser uma membrana de polipropileno regenerativo. Combinado? Vamos ver. Perguntas? Nenhuma pergunta. Pessoal, se não tem pergunta ali no chat, eu vou seguindo. Vamos, eu não sei exatamente a ordem dos procedimentos que está amanhã, tá? Mas todos os procedimentos vão ser executados amanhã. Vamos lá. Próximo caso. Esse caso, o professor Décio fez a primeira avaliação, região superior, protocolo superior. Depois de feito a tomografia, reavaliar, não sei o que era. Região inferior, segunda opção, implantes nos posteriores e fixa em porcelana. Ok. Então, Dalton, oi. amanhã, o ideal Sim. seria já conversar com ela sobre o superior também. Ela já fez a tomo. Eu não coloquei aqui porque não é a cirurgia de amanhã, tá? Beleza. Essa paciente, então, nos procurou aqui e, veja, ela tem um planejamento até da protocolo superior, a gente vai discutir sobre a tomografia que ela fez, não está montada aqui, eu vou discutir com ela, propondo um tratamento na maxila. Porém, veja que para a gente fazer um tratamento de maxila, vou passar a imagem aqui, ela é uma portadora de PT superior e desdentada posterior, inferior posterior, certo? Se a gente começar reabilitando o superior, veja que mecanicamente acaba sendo desfavorável, porque toda a carga mastigatória vai receber um impacto maior na região anterior de maxila. Ou seja, vai gerar uma força de alavanca, horizontal de força anterior aqui nos implantes superiores. Acaba sendo desfavorável. Então, o planejamento para ela é reabilitação inferior com a contenção, dando contenção posterior para as arcadas. Tem aqui uma condição meio ruim, né, clinicamente. Vai ter que fazer uma profilaxia primeiro. E aí, como que a gente entende da reabilitação posterior? Vou passar mais uma imagem. Veja aqui. Poderíamos ter, e um dos planejamentos é esse, eliminado todos os dentes e propor para ela um protocolo, certo? 4 implantes, ou 5 implantes, reabilitam um arco total de molar a molar, muito tranquilo, muito bem executado, muito previsível, de forma muito previsível. Porém, quando a gente vê a condição clínica, esses dentes estão favoráveis, né? Clinicamente eles estão bonitinhos. Ela teve uma infelicidade, perdeu os superiores e perdeu os posteriores numa fase da vida. Agora, esses 4 implantes que poderia reabilitar o arco total, se a gente dividir e instalar 2 implantes para cada lado, nós podemos ter no final uma fixa de 13 elementos para cada lado. Ou seja, vamos reabilitar num arco curto, né? Ou seja, até o primeiro molar, dando uma boa contenção posterior, né, dessa oclusão dela. Então, não preciso necessariamente extrair esses incisivos e caninos, até porque são dentes bem favoráveis clinicamente. Na área da maxila, a mandíbula anterior, vocês percebem até que além do ápice, a mandíbula é relativamente fina. Significa que se fôssemos fazer um platô, eu teria que fazer um rebaixo ósseo bem grande. Ela teria uma prótese compensada, né? Olha só, teria que rebaixar. Está vendo essa sombra escura? Essa sombra escura representa uma área de osso ou pobre ou fino. Como a gente tem o corte, olha que a gente percebe que o osso é fino, certo? Então, a gente tem que fazer uma osteotomia extensa até lá embaixo, ou seja, uma prótese bem compensada, né? Agora, como periodontalmente tem cálculo, né, mas depois de uma boa profilaxia, esses dentes vão suportar bem, talvez, quem sabe, o resto da vida, esses 4 implantes podem resolver, para cada lado, a vida dela. Você tem que entender o seguinte, é muito mais confortável o paciente que tem dentes continuar tendo dentes
e ter mais alguns dentes de porcelana ao longo da vida. Isso é muito mais confortável, a manutenção muito melhor, do que eu extrair todos os dentes e colocar um protocolo. Entendam que o protocolo é o melhor tratamento para quem usa dentadura. Se o dente tem condições de ser mantido, por que não reabilitar com porcelana, que o conforto vai ser muito grande. Higienização mais favorável, estabilidade cruzal, tudo mais favorável. E essa foi a proposta para ela. E aí a gente analisa qual a condição do osso posterior, certo? No corte do lado esquerdo, na região do primeiro premolar, que seria próximo do corte 80, seria nessa região, 76 a 80 aqui, 80, né? Seria a região aproximada do posicionamento do 44. Qual a condição de osso? Lá a gente percebe uma medida de 4 milímetros de largura e 16 de profundidade, porque o canal alveolar inferior não está no seu trajeto, não está no trajeto. O mental ele emerge na região aí do segundo premolar. Ou seja, nós conseguimos instalar um implante longo, robusto, ou seja, resistente, pela largura óssea que a gente tem aqui. Muito provavelmente a gente consiga instalar tranquilamente um implante de 3,5 de diâmetro, um cone morse 3,5, né? Sobrando então um molar, na região do corte aproximadamente 60, para uma fixa, né, de 3 elementos, corte 60, aqui está a marcação da região do colocou 47, 64, região do 46, não, região do 46, 68, mais ou menos por aqui. Então, entre esse corte, na região de 60 e algumas coisas, ele está nos dando uma altura de 8,71 e 4,20 de largura. É um osso largo, com uma profundidade menor, porque no trajeto tem um alveolar inferior, certo? Se eu analisar nesse corte 68, ele está nos dando 9,42 de profundidade, de altura alveolar, mas se vocês prestarem atenção, da cortical do alveolar até a marcação que o radiologista nos deu, tem no mínimo mais 1 milímetro, ou seja, dá para dizer que ali nós temos 10 milímetros e meio na região do corte 68. Se eu pegar no corte 64, ele está nos dando 8,71, com certeza tem 1 milímetro até o canal, ele está dando uma folga de 1 milímetro, que na realidade é o ideal para a nossa instalação de implante, ficar 1 milímetro aqui do nervo. A gente trabalha mais sossegado. Mas no total eu vou ter ali próximo dos 9 milímetros até o alveolar inferior. Tá, beleza. Vendo dessa forma, quais implantes são mais favoráveis à instalação nessa mandíbula posterior direita? Vou passar mais um corte pelo lado esquerdo. Veja que na área dentada, da mesma forma, ela tem um rebordo atrésico, tem osso ao redor dos dentes, porém, quando acaba o ápice, o osso faz uma atresia. Então, se fosse para fazer um protocolo, eu teria que rebaixar até a metade, né, dessa altura óssea, porque senão não temos espessura suficiente para instalar o implante. Porém, agora, na região do 30, 40, aliás, 34, nós temos uma altura óssea, sem a preocupação no nervo, fazendo um corte 121, com uma espessura menor, em torno de 3 milímetros, com muito de profundidade, o mental está bem mais distal, né? Tem bastante distância, ou seja, nós temos uma condição de espessura volume horizontal no terço cervical relativamente fina, de 3 milímetros, bastante espessura. Como que eu vou instalar um implante de 3 milímetros, de 3,5, se tem somente 3 milímetros de espessura? Existem algumas técnicas para isso. Uma delas é regeneração óssea, outra delas é enxerto com autógeno, outra delas é uma expansão óssea, outra delas é ósseo-condensação. Tem uma técnica mais nova que está na dependência de um kit de Broca's que faz uma densificação e uma expansão de osso, tá? Que talvez seja a melhor indicação para esse caso. Se nós conseguirmos dar uma leve expandida nesse osso, a gente chega no final com implantes totalmente cobertos. Essa broca tem o potencial de expansão dos ossos, tá? E aí nós vamos ver se isso é possível amanhã, então, nessa região do implante do 34. E na mesma forma, seguindo o mesmo raciocínio,
o primeiro molar, ou seja, na região do 36, né? A região do 36 corresponde próximo aqui ao corte 140, ao 137, o radiologista está nos dando. Ele está nos dando uma altura de 12 por 4, 12 de profundidade por 4 de espessura. Eu acho que esse 12 realmente está próximo do alveolar. O alveolar quase não é observado nessa região. Lá na região do 37, a gente consegue observar melhor, né, a área da cortical, que é bem suave, pouco perceptível nessa mandíbula, né, ou seja, bem fininha. Não pense que com bróquio vocês percebem essa cortical, né? Então, nunca procurem cortical sobre o nervo alveolar inferior. É sempre as medidas que a gente programou em cima dos exames, tá? Então, aqui está nos dando 11 milímetros de profundidade na região do 37. Então, vamos trabalhar tranquilamente com entre 10 e 11 milímetros nesse implante. Então, vamos lá. Agora, a gente conhece o osso, tem uma largura boa, a região posterior. Talvez fique meio limitado ainda na região do 34. E qual o implante, melhor implante a utilizar nessas regiões, então? Vamos raciocinar, certo? Nós vivemos uma geração dos implantes Cone-Morse, das conexões Morse ou das conexões de plataforma switching. Plataforma protética menor do que a plataforma, do que o diâmetro do implante. Assim, a manutenção do peri-implante é mais favorecido pelo aumento, a preservação do volume de tecido mole ao redor do pilar protético, ok? Então, tudo bem, vivemos essa geração. É melhor o implante Cone-Morse ou o implante Gram-Morse? Com certeza, é melhor. O implante Bone Level, por exemplo, que tem mais estreito, também é melhor, né? Porém, plataforma switching. Então, é a nossa primeira opção? Realmente é a nossa primeira opção. Para os implantes que vão ser executados no dente 34 e 44, com certeza eu acho que é a melhor opção, tá? Agora, nos posteriores, que envolvem proximidade do nervo, nós vamos instalar um implante Cone-Morse, eu tenho que introduzir esse implante 2 milímetros infraósseo. Se do lado direito, nós temos 9 milímetros, próximo de 10, até o nervo, qual o comprimento do implante instalado nessa região? Se tem 8 a 9, eu tenho que instalar um implante de 6 a 7, ok? 6 milímetros é o WS, não acho que seja um implante muito legal para isso. Seria, no mínimo, um implante, então, de 8 milímetros. É possível instalar um implante Cone-Morse ou Gram-Morse de 8 milímetros se a nossa perfuração for nessa região do corte 68, da região do 46, eu acho que o 68 está muito para anterior, acho que ele tem que ir mais para posterior. 68 está bem próximo do forame, um pouquinho distal do forame, eu acho que está um pouquinho próximo. Esse implante teria que ir um pouquinho mais para distal. Eu imagino que próximo aí dos cortes 65. Em torno de 9 milímetros, 8,71. Como tem um pouquinho lá, então, ou seja, 9 milímetros. Eu teria que instalar um implante de 7. Né? E mesmo assim, veja, o implante de 7 milímetros, a hora que atravessa a cortical dessa paciente que é fina, eu vou cair dentro de um osso medular que é muito pobre. Seria meu primeiro implante de eleição? Não, não seria meu implante de eleição. Porque, apesar da biologia ser favorável da conexão protética, né, eu tenho uma condição de instalação piorada. Tá? A minha primeira opção partiria para o hexágono externo. Ah, mas o hexágono externo nós estamos fazendo. Não, isso não é a realidade da implantodontia. A realidade da implantodontia ainda hoje é hexágono externo. As empresas, a maioria das empresas, o hexágono externo representa a maior parte das vendas ainda. Representa algo próximo de metade das vendas, tanto que as empresas não largam os hexágonos externos. Eu acho que nesse lado direito o hexágono externo funciona muito bem. O hexágono externo foi vamos dizer, a precursora da implantodontia moderna, proposta por Brandenburg, com pesquisas de 60 anos, mostrando
uma casuística de sucesso na ordem dos seus 85, 90% de sucesso. Então, eu tenho uma preocupação em relação a isso? Não. É um implante muito bom. É um implante que resolve os problemas dentro da sua biologia indicada. Então, é um implante favorável, não tenha dúvida. E aí, vou voltar mais um slide mostrando que a condição clínica do paciente com uma boa faixa de mucosa ceratinizada favorece esses implantes. Ou seja, nós vamos ter uma boa margem de mucosa ceratinizada ao redor do implante. Então, o implante hexágono externo é ruim para essa situação? Não. É um implante muito bom. Por quê? Porque eu consigo instalar os 9 milímetros intraósseo. E não precisa. E ele vai ficar travado no pescoço. Né? Vai ter uma boa estabilidade, mas o implante vai nos dar bastante segurança. Com a diferença de que a conexão na plataforma switch. Ok? Então, esse meu lado direito, eu vou instalar um hexágono externo na região posterior. Muito provavelmente um 3,75 por 9 milímetros. E o meu lado esquerdo, aliás, o lado esquerdo dessa paciente, no primeiro molar, ele está dando também uma... Onde está o primeiro molar? Aqui, 36. Eu acho que no corte 137 ainda também está um pouco anteriorizado, tem que ir um pouquinho para trás, perto do 140. No corte 140 aqui. No 141 ele está dando uma distância de 12 por 3,8. 3,8 bem na crista, mas a gente percebe que alarga depois. Ou seja, o implante 375 é muito bem possível nessa área. E aí 12 milímetros. Eu posso instalar um implante de Conimorse 9 milímetros, 2 milímetros de 10 milímetros. Né? O implante Conimorse nós temos de 7, 9, 7, dependendo da macrogeometria, mas de 7, de 8, de 9, de 10,5, de 11 e de 13, dependendo do design do implante. Ok? Ou então, podemos instalar um implante de 11 hexágono externo, ficando exatamente o mesmo padrão do que nós instalamos do lado direito. Ok? Então, nesse primeiro momento, eu acho que para mim é uma boa resolução. 2 Conimorse 3,5. Ah, mas por que não instala já tudo hexágono externo? Porque logo atrás do canino, o osso, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, é mais fino, então eu tenho que usar um implante mais estreito. E a opção 3,5 está exatamente combinando com essa situação óssea aqui. Ok? E os nossos segundos implantes vão ser hexágono externo, por questão da altura óssea e por causa do nível da cortical que vai segurar o pescocinho do nosso implante, ou seja, a área do cervical da plataforma do implante. Ok? Então, vamos lá no chat, para ver se alguém tem perguntas a respeito. Pessoal, se tiver perguntas, vocês não têm que concordar comigo. Eu estou dando uma pincelada, uma ideia, e é lógico que a gente quer discussões encaloradas durante o curso, ok? Sim. O Grão-Moss, eles falam que o Helix é indicação para todos os tipos. Não precisa. Não precisa. Falam que o Helix é indicação para todos os tipos, mas como tu disse, nesse caso, como o osso, a cortical é fina, não seria indicado também. A filosofia dos implantes Conimorse, né? A minha rede trabalha dessa forma, com Grão-Morse também. 2 milímetros infraósseo. Então, como nós temos ali a característica da imagem, sugere que seja um osso pobre, né? Ou seja, só tem a cortical fina. Sim. E passou a cortical lá dentro, a medular, o osso trabecular é bem mole. Então, quando eu atravesso a cortical e o implante fica na dependência somente da estabilidade junto do osso medular, né, num osso pobre, vocês vão ter em muitas situações aquela característica de um tubo de PVC. Passou a cortical, cai no vazio. Não é o caso dela, mas aparentemente é um osso mole. Então, isso, na questão tanto cirúrgica quanto protética, é um implante de risco. Tá. Então, é melhor, às vezes, a gente ter um implante melhor ancorado, com a cervical travada, do que um implante com uma conexão melhor. Tá. Uhum. Tá? Então, por isso, a nossa indicação aqui do hexágono externo na região posterior. Beleza? Respondido? Sim. Vocês entenderam a pergunta, né, da nossa amiguinha aqui. Tudo bem? Estamos indo bem? Nosso raciocínio? Hoje está sendo mais rápido, o pessoal não está perguntando nada. Alguém falou alguma coisa?
É a Hiro. Tá ouvindo? Por quê? Tô ouvindo. Quem tá falando? É a Hiro. Oi, amiga. E aí? É que eu tô voltando para casa agora, aí eu não vou escrever. Só uma perguntinha. Eu não entendi, eu não sei se eu perdi ali, mas no lado direito você vai fazer na região de molar um hexágono externo e na região de pré um cone morse, é isso? Isso, perfeito. Mas aí a gente não vai estar trabalhando com forças de cargas assim diferentes por um ser cone morse e outro hexágono externo para prótese? Isso você vai... não, nessa situação sempre nós vamos instalar um intermediário protético, né? Tanto no cone morse quanto no hexágono externo também. Seria ruim se não instalasse nada no hexágono externo. Mas nós vamos instalar 2 mini pilares, tá? E aí a nossa união protética não vai ter problema nenhum. Tá? Tá ok. Então, favorecendo a condição cirúrgica, a protética também acaba sendo favorecida, porque se a gente instalar um cone morse infraósseo no osso pobre, até o torque sobre do componente sobre esse implante mesmo integrado, é um implante de certo risco. Lógico, depois da carga, do estímulo da mastigação, o osso vai melhorando a condição, a densidade, mas isso com o estímulo da mastigação. Até lá, né, a gente tem alguns períodos de risco. Por isso que eu acho que nessa situação o implante hexágono externo ainda vai bem. Tá? Beleza? Pessoal, vocês podem abrir o áudio e perguntar, viu? Não fiquem acanhados. Continuando aqui nosso raciocínio, então. Vamos para o caso seguinte. Lembrando que eu realmente não sei o que está por vir. Vamos ver. Avaliar. É uma dificuldade aqui, sabe? Que a gente tem que, às vezes a gente tem que identificar o que está escrito aqui. É enxerto? Olha, até pode ser. Eu acho enxerto, mas Avaliar enxerto na região do 21, 14. Até pode estar escrito isso, mas não está escrito isso. Né? Para mim está escrito GL Schellio. GL Schellio. Região do 21, 14 e 15. Então, na verdade, é isso, pessoal. Avaliar enxerto. Aí, coitadinha da Bianca, pega isso aqui, né? E traduz para a gente, olha que boazinha que ela é. Ela traduz para a gente digitando, olha lá. Primeira etapa, enxerto em bloco, o biomaterial, né? PRF, aqui os custos dos procedimentos, né? Um implante NEL, assim por diante. Mas vamos avaliar então a região do 21, 14 e 15. Beleza. Então, esse é o nosso amigo que está ortodonticamente sendo encaminhado. Condição clínica dele, eu diria, até favorável. Agora vamos avaliar a condição óssea. Bom, primeiro a gente identifica a condição clínica, vou botar aqui. Ele tem uma área de depressão na região do 15, né? Ele tem na região do 21, inclusive, também, a área de depressão, só que está coberto com esse, vamos dizer, overlap aqui do incisivo central, então a gente não consegue visualizar. A gente vai fazer umas fotos amanhã de frente e por oclusal, mostrando a atresia de maxila que ele deve ter nessa região aqui também. Tá? E nessa foto oclusal, a gente percebe lá que o rebordo também é atrésico, e aí nós temos também uma condição no molar que a gente vai avaliar. Beleza, então a gente viu a condição clínica da imagem. A imagem da toma, já na vista panorâmica, a gente percebe que tem uma sombra radiolúcida no dente 16. Tem um nível da crista óssea quase no nível apical do premolar, mas tem uma cristazinha óssea distal do premolar, do 14. Né? E no corte nessa região, a gente vê então o quê? O ápice da raiz mesiovestibular do dente 16 está para fora. Por causa da angulação criada nessa raiz, essa raiz está para fora. Certo? Então, nós temos um pequeno problema, não sei se é pequeno ou grande, fenestração do ápice da raiz. Tudo bem, não é a preocupação dele
mas ele tem que entender. Até porque a hora que acaba a raiz do dente, acaba o osso também. Então, na região do dente 15, nós temos uma espessura óssea de 3,7, sendo bem gentil nesse meio do caminho aqui, com 13,9, ou seja, mais de 15, porque lá tem mais 2, 3 milímetros lá para a apical, tem bastante altura óssea, porém tem pouquíssima espessura, tem um grande volume vertical e uma atresia horizontal, certo? Então aqui nós temos que realmente fazer um ganho horizontal. Vamos passar a imagem. Na região do elemento 21, a gente vê que as cristas ósseas quase estão preservadas. A gente tem em relação ao 11, a mesial, eles estão muito próximas. Mas em relação ao 22, a crista mesial é mais baixa do que a crista distal. Então, eu vou ter diferença de papila? Com certeza. Tá? Então, eu tenho que aprender a enxergar as diferenças dos níveis das cristas mesiais e distais. Se uma crista é mais baixa, a papila vai ser mais baixa. Né? E agora, em relação ao volume ósseo, a gente percebe também que na área nós temos uma espessura, ou seja, volume horizontal também bem limitante, 2,3 milímetro. Aqui no corte 96, 2,1. Mas a altura vertical nós temos bastante. Então, não nos preocupa a profundidade desse implante. O comprimento desse implante, sim, preocupa por causa do diâmetro desse implante, ou seja, não tem espessura óssea. Indicação para esse paciente: enxerto na região anterior e enxerto na região posterior direita, com uma certa ressalva para o dente 16. Ok? Ressalva vamos avaliar com um pouco mais de critério qual a condição clínica desse dente. Bom, entendemos que temos que fazer um aumento ósseo. Agora, voltar à clínica. Como executar e o que fazer de enxertia, de técnicas de enxertia. A região anterior, nós temos uma cobrança de resolução estética maior. Né? Eu posso fazer uma técnica de regeneração óssea guiada, com malha de titânio, com membrana de colágeno, com membrana de colágeno associado com autógeno e biomaterial. Eu posso fazer uma técnica clássica de osso autógeno em bloco. Cada vez mais nós temos minimizado esse tipo de técnica, porém, o velho e o bom osso autógeno, ele realmente não cai do desuso, é o melhor, vamos chamar de biomaterial existente no mercado, padrão ouro das enxertias. Então, na minha concepção, eu ainda gosto bastante do autógeno, ele é extremamente previsível e para uma área estética, onde o resultado realmente estético ele vai ser favorecido, eu indicaria muito bem aqui um bloco de enxerto autógeno. Como a gente já está trabalhando com um bloco, por que não tirar maior e também fazer um bloco na região posterior? Ah, professor, mas eu quero fazer 2 técnicas diferentes nesse paciente. Eu posso? Pode. Porém, as técnicas de regeneração óssea guiada, você vai obrigatoriamente utilizar mais materiais, biomateriais em especial. Né? Um BIOS, por exemplo, uma BioGuide, isso já vai dar um custo, um BIOS de meio, 450, mais uma BioGuide pelo menos 600, ou seja, você vai gastar no mínimo R$ 1.000 e tantos de custo de materiais associados a esse enxerto. Agora, se você tirar um enxerto em bloco, você vai ter relacionado ao seu custo o tempo para remoção do seu bloco na região de mandíbula, região reto-molar, corpo e ramo da mandíbula, ou região de mento. Depois a gente vai analisar, não sei se tem panorâmica geral ou tomografia do inferior. Tem, que bom. Olha só, o professor Felipe montou bonitinho já todos os exames para a gente fazer uma opção. Será favorável a remoção de um bloco autógeno nas regiões de mandíbula posterior ou mesmo de região de mento? A região de mento é uma área de acesso fácil, porém de pós-operatório um pouco mais sofrido. Região posterior de mandíbula, o acesso mais difícil, porém de pós-operatório mais fácil. Então, nossa primeira opção fica na região posterior de mandíbula. Ah, professor, mas eu não enxergo lá atrás. Azar o seu. É que nem tirar dente do siso, a gente quase não enxerga e tira. É mais ou menos dessa forma, a gente tira o osso, depois tira o dente. Aqui nós vamos somente tirar o osso. É mais fácil. Tá.
Tem osso, parede óssea suficiente para remoção? A gente percebe a área do platôzinho aqui, né, do platô, que é a linha oblíqua da mandíbula, que é a área, realmente essa tampa da mandíbula, que é a área de eleição, né? Então, a gente percebe uma boa extensão, certo afastamento do canal do alveolar inferior, ou seja, uma área muito tranquila para remoção de osso do lado direito. E do lado esquerdo? Lado esquerdo, o platô está mais próximo do dente, então a gente tem um platô menos evidente, mais evidente na região mais posterior, né? Porém, um osso cortical até um pouco mais espesso. Então, é possível tirar um bloco nessa região? É possível também tirar um bloco nessa região. Ah, é vantajoso usar autógeno nesse paciente? Nesse caso em especial, eu acho que é um paciente bem indicado para o enxerto autógeno em bloco. Talvez realmente tenha que remover 2 lados, 2 blocos, ou seja, 4 áreas cirúrgicas, 4 áreas operadas. Ah, professor, mas a morbidade cirúrgica é maior. A morbidade cirúrgica é maior, né? Os biomateriais, a gente paga pelo conforto de não ter que remover, ou seja, a morbidade cirúrgica é menor. Porém, não necessariamente é o melhor material. E o melhor material ainda, desde que se faz enxertos ósseos, desde que eu comecei há 26 anos atrás, o enxerto padrão ouro ainda continua sendo o osso autógeno. Não que eu considere, a ciência considera ainda dessa forma. Tá? Como é o padrão ouro e eu quero um bom resultado para esse paciente, não só para esse paciente, mas para todos, mas na condição clínica bastante favorável, eu vou estar indicando para esse paciente, então, quando a gente estiver conversando com ele, o tipo de enxerto a ser executado, um enxerto ósseo autógeno em bloco, tá? Quando a gente trabalha com bloco, na grande maioria das vezes eu não preciso necessariamente de uma membrana. Fizemos muito isso. E, lógico, fizemos enxertos ósseos autógenos com membrana também. E nessa situação em bloco, posso dizer que nossos resultados são semelhantes, um autógeno em bloco com ou sem membrana. Então, a gente pode pensar em reduzir custos para esse paciente também, sem a utilização de biomateriais em membrana. Ok? Perguntas? Aí depois nós vamos discutir a técnica cirúrgica, tá? Pô, ninguém pergunta nada, né? O pessoal está craque, sabendo tudo ou sabendo nada. Ou é um ou é outro, né? Ou sabe tudo ou não sabe nada. Sabe tudo, então não pergunta, e sabe nada, por isso que não pergunta, né? Bom, pessoal, vamos lá então. Como que vamos proceder o enxerto na região anterior? Veja que clinicamente, vamos tirar o dentinho aqui em questão, a gente pode remover o arco, ou pode deixar o arco não me atrapalha na cirurgia, tá? Então, muito provavelmente só vamos remover o 21 da história aqui, porque eu tenho que ter um acesso livre. A incisão intraocular, no dente 11, supracristal, intraocular, e aqui no lateral eu percebo uma recessão, já tem uma recessão. Eu posso fazer uma relaxante na região do lateral, ó, começa perpendicular ao sulco, 2 milímetros, e sobe, 2, 3 milímetros, e sobe angulado, tá? Não sobe vertical desde a borda, por quê? Porque senão eu vou ficar com uma bordazinha muito fina para a sutura. Professor, mas se eu fizer essa relaxante no lateral, eu não posso ter uma cicatrizinha na região lateral? Pode. Como que eu faço para minimizar isso? Eu posso liberar essa papila, que inclusive, olha, como eu falei, a crista óssea aqui é mais baixa do que a distal, a mesial é mais baixa. Eu posso liberar a papila distal do lateral e fazer uma relaxante na distal do canino. Ah, daí não vai ter cicatriz na região anterior. Melhor para a estética, melhor para o sorriso. Sim, melhor para a estética, melhor para o sorriso. Então, essa vai ser provavelmente a nossa expectativa, nosso projeto. Uma incisão intraocular que se estende até a papila e vai até o distal do canino com uma relaxante do canino. Mas tem que fazer relaxante? Tem que, porque senão nós não conseguimos distensão do tecido, enxergar o tecido ósseo para fazer a fixação do bloco, tá? Então, esse nosso enxerto autógeno na região anterior aqui vai envolver, lógico, um retalho total com uma incisão que vai intraocular, né, do central
a relaxante distal do canino. Ah, professor, eu poderia fazer relaxante para o lado direito? Pode, mas fica mais distante, né? Se você fizer uma relaxante na distal do central, é um pouco pior do que a relaxante na distal do lateral, do 22. Concorda? Então, essa fica a dica aqui. A gente evita relaxante na área também de recessão. Eu posso, inclusive, suturar, trazendo um pouco esse tecido e raspando essa raiz, até pensando numa cobertura. Até no segundo momento, quando for fazer a instalação do implante, vamos associar um enxerto conjuntivo, inclusive colocando sobre a raiz do incisivo lateral, fazendo a cobertura dessa raiz. Vamos planejando os procedimentos durante as etapas. Eu tenho que melhorar a condição desse paciente em cada etapa do processo. Nós temos, até a reabilitação dentária, nós temos algumas etapas que eu posso ir melhorando as coisas. Eu vou melhorar antes da instalação do implante. Nesse caso aqui, eu tenho que fazer um enxerto ósseo. Eu vou melhorar no momento da instalação do implante. Nesse caso aqui, nós vamos associar um enxerto de conjuntivo. Depois eu vou melhorar para esse paciente na fase da manipulação provisória, condicionando o tecido, fazendo o contorno cervical bonitinho. Ou seja, tenho tudo para ficar muito favorável a esse trabalho, tenho todas as condições, todo o conhecimento, toda a técnica existente, todos os materiais, toda a boa vontade e a vontade do paciente, a necessidade do paciente, para resolver muito bem esse caso. Ou seja, é um caso que é previsível? Sim, é previsível, desde que a gente atue com seriedade e com critério, beleza? Então, a região anterior ficou definida assim, enxerto em bloco autógeno, nesse primeiro momento. Num segundo momento, instalação de um implante, muito provavelmente um cone morse ou gramorse, um straum para uma coroa parafusada, com enxerto de conjuntivo, compensando realmente o volume que talvez falte na cervical, estendendo para o lateral, fazendo a cobertura radicular, fazendo dessa recessão na raiz do lateral, ok? E no dente 15, se nós fizermos a mesma coisa, um enxerto em bloco, nós vamos fazer uma incisão intrasulcular, supracrestal, intrasulcular no premolar, e aí sim, como é região posterior, eu já faço uma relaxante no dente da frente. Não preciso estender até o canino, né? Então, uma relaxante na mesial do premolar. Tá? Rebate, daí a visualização é mais fácil, rebate para posterior, porque a relaxante está no premolar, e trabalhamos com enxerto em bloco da mesma forma. Faço ativação do leito receptor com furos pequenos, com brocas carbide esférica pequena, ou cônica fina, 699 ou 700, fazendo várias perfurações, a coleta do bloco, a fixação do bloco com o osso particulado, fazendo a cama, e a fixação e o fechamento total da ferida. Ou seja, a técnica é a mesma, as aberturas de associação os mesmos, com um detalhe região anterior, pensando realmente no conceito da estética. Professor, leito ósseo, osso particulado e bloco por cima, é isso? Calma. Saulo, pode dizer de novo? A técnica de enxertia, o leito ósseo, osso particulado e o bloco por cima. Eu tenho que fazer o leito ósseo, a gente fala fazer chuveirinho, né? Por quê? Porque a gente diz, onde que estão presentes as células do osteoblasto? Bone line cells, sobre o periósteo, ou seja, na superfície do osso e embaixo do periósteo. Então, nós temos células ósseas, o osteoblasto no periósteo, e células ósseas no endósteo, onde nós encontramos o periósteo cobrindo o osso e o endósteo dentro do osso. Por isso que eu tenho que fazer a ativação para expor células que vêm de lá. Além de facilitar, favorecer a revascularização, irrigação do sangue que vem do osso medular. Então, a gente expõe o osso e favorece a vascularização. Então, faz um chuveirinho, vários furinhos no leito receptor. Eu vou colocar agora um bloco em cima, e esse bloco tem que estar bem adaptado sobre a superfície do osso. Quanto melhor adaptado, melhor, vamos dizer, o acoplamento, melhor a pega desse enxerto na superfície. Só que como nós não conseguimos um bom assentamento, a gente pega um pouco de osso particulado, coloca abaixo do bloco, a gente fala que faz a cama, faz o esparramamento
desse osso particulado e coloca o bloco em cima. Ou seja, o osso particulado vai preencher todos os espaços que existe, né, entre o bloco e o leito receptor. E o parafuso fixando tudo, né? Então, ou seja, fica um sanduíche. A ideia é exatamente ter o contato, sempre o contato de osso com osso. Quer seja o leito, quer seja o osso particulado. O espaço morto é ruim, né? Que dá tempo para o tecido mole. Quem é mais rápido é o tecido mole. O tecido mole, ele migra com rapidez. Então, o leito que não estiver protegido, nas bordas, por exemplo, o tecido mole, ele migra e no final a gente não tem a união do bloco. Tá? Então, são essas camadas. Você tem que pensar que é um sanduíche e tem que estar preenchidinho. Combinado? Entenderam aqui a pergunta do Saulo, pessoal, e a resposta, né? O porquê que a gente vai colocando essas camadas, né? Então, por isso que eu expliquei sobre célula e sobre o futuro do bloco tem que estar aderido e eu tenho que ter contato entre osso e osso, quer seja particulado, quer seja o bloco. Perfeito? Vamos lá, então. Vamos voltar nesse caso, nós vamos ter praticamente a mesma técnica nas duas áreas cirúrgicas. Caso bem previsível, caso bonito de ser feito, caso bonito de ser documentado também. Ok? Só que tiver pergunta, abre aí no chat, abre aí no áudio, pode perguntar também. Eu acho que o pessoal fica com vergonha de escrever, que demora, né? Então não escreve, então pode perguntar no áudio, pessoal. Se não perguntam, vamos adiante. Eu acho que todo mundo entendeu tudo. Aí, então, eu tenho uma pergunta ali a respeito do leito doador. O senhor puder colocar Vamos lá. Opa. Eu quero comparar os dois. Aqui nós estamos com o Gustavo no meio. Tem que autoria da pergunta. Gustavo vai fazer a pergunta. Gustavo, desculpa, pode fazer? O senhor passou. Acho que é da imagem do leito na radiografia, na tomografia. Do leito da região do Doador. A doadora, desculpe. Vamos colocar essa aqui. Isso. Ali a gente observa aqui do lado direito do paciente, a gente tem uma cortical grossa com uma boa região de medular. Sim. É preferência em relação à esquerda, porque a esquerda ela tem também, mas ela tem mais cortical e menos medular, se a gente for pensar, né, no corte. Então é assim, né? O osso cortical para a gente ele é ótimo. Na realidade é o osso que realmente vai ser transplantado lá. Esse osso medular que a gente enxerga tanto direito quanto esquerdo, você vê que é muito radiolúcido. Vai muito pouco medular nessa situação, né? Então, lógico, quanto mais espesso é a cortical, vai ser melhor para o nosso bloco, vai dar um pouco mais de volume, né? Então, essa cortical mais espessa, em qualquer lado, para nós realmente vai ser melhor. Quando é muito fino, acaba sendo ruim. É lógico que quando tem um trabeculado bom, que vai junto com o bloco, melhor ainda, né? Mas, vendo por essa imagem, é uma mandíbula pobre, somente com a cortical perto de uns 2 milímetros, que já é suficiente, né, para esse ganho horizontal que a gente precisa ali, tá? Agora, tirar só de um lado vai ser suficiente para os dois segmentos, para as duas áreas receptoras lá? Muito provavelmente não. Então, eu imagino que a gente vai fazer a remoção dos dois lados, tá? E aí, qual o volume de osso necessário para a área, né? Vamos pensar lá no dente 15. A área do 15, uma coroa de premolar mede na média 7 milímetros, uma coroa média. Mas a distância do espaço, 1,5 milímetro para cada lado, ou seja, 7 mais 3, 10 milímetros. Eu preciso de um bloco, na média, de 10 milímetros de largura, com uma profundidade que atinja o limite do implante que a gente quer lá. Provavelmente seja, no mínimo, um bloquinho de 10 milímetros, um quadrado de 10 por 10. Só que esse bloquinho vai ser parafusado. Eu preciso de mais um percentual para particular. Então, quanto que eu preciso particular? No mínimo uns 30%. Ou seja, eu tenho que remover pelo menos, no mínimo, 13 milímetros. Vou dizer que tirar uns 15, né? Um bloco de 15 de comprimento, pelo menos. Porque pelo menos esses 5, quando a gente faz a osteotomia, acaba ficando menor do que aquele que a gente mediu.
Aqueles outros 5 do excedente, a gente vai separar no bloco e particular, vai fazer o osso particulado, o osso triturado. Tá? Então, a matemática é mais ou menos isso. Esse particulado vai fazer a cama. Então, esse particulado autógeno também, não tem por que eu tirar. Se eu vou tirar 10, eu posso tirar 13, eu posso tirar 15. Só tirar um pouco maior. E aí a gente só trabalha com autógeno. Tá? Tirar 15 milímetros de um lado. Poxa, mas para a região anterior, eu preciso de, na média, 8, mais uns 3, vai dar 11, né, de espaço, é um pouco mais largo, 11 a 12, significa que eu tenho que ter mais, pelo menos os 30%, ou seja, mais 4 milímetros, ou seja, eu vou ter que tirar 16 milímetros, 17 milímetros de comprimento de osso autógeno, ou seja, 15 mais 17, 22. Vai ter toda essa extensão? Pouco provável que não. Então, muito provavelmente, nós vamos tirar 2 lados pelo volume necessário, tá? 22 milímetros acaba sendo, veja que na região do molar seria a extensão dos 2 molares, né? E como na região do 46, na região do, vou voltar aqui, na região do 46, praticamente nós não temos nenhum platô ósseo aqui, ó. Ó, tá reto com a raiz, nós não temos como tirar um bloco, né? O bloco vai ser começado da região do, vamos dizer, do 48, 49 para distal. 49 ainda nós estamos na mesial do segundo molar. Dali para trás, não temos como tirar 20 e tantos milímetros, tá? Entenderam o cálculo, pessoal? Então, a matemática foi mais ou menos essa, para o volume de osso que a gente vai tirar. Vamos lá no chat. Ó, a Yara está te dando um oi lá. Oi. Fala que amanhã eu espero por ela. Ah, olha. Tudo planejado. Eu está te falando, Yara, para você, está te esperando aqui, viu? Vocês não precisam ter medo do coronavírus lá do hotel Tropicália, tá? Aquilo é coisa do Adércio. Vamos lá, Lucas, por que não remover os blocos na região abaixo dos incisivos inferiores? Então, eu tinha comentado ali atrás, a região de mento, o nosso mento, ele é provido de uma musculatura mais intensa, né? Movimentação do lábio, na fala, a movimentação da boca no todo. Nós temos a movimentação da musculatura da região periorbicular da boca, né? E aí nós temos um pós-operatório um pouco mais sofrido, a morbidade um pouco maior. Então, quando é possível remover em região de retromolar, é a nossa primeira opção, tá? A gente deixa realmente na região anterior como a última opção, tá? Por questão realmente de morbidade cirúrgica. Mas é lógico que é mais fácil porque está à frente, né? Na hora que a gente incisa, dá para rebater tudo até a região do mento, a borda do mento. Então, acaba sendo fácil de enxergar, mas o pós-operatório é um pouco pior. Então, vamos para um pós-operatório mais confortável. Como eu falei lá atrás, a região posterior de mandíbula é um acesso mais difícil, porém um pós-operatório melhor. Região anterior é o acesso cirúrgico mais fácil e o pós-operatório pior. Tá? Respondido? Mas nesse caso também seria insuficiente na região anterior, né? Na região de mento, se a gente fizer esse cálculo, vamos abrir aqui. Se a gente fizer o cálculo na região do mento, a matemática seria o seguinte, né? De onde até onde nós podemos tirar? Aqui não foi colocado o corte anterior, porque não é a nossa praxe tirar a região anterior, é só em último caso. Mas eu teria, basicamente, da região do distal do canino, a gente escola até a região do nervo, uma incisão em planos, abaixo, em mucosa, por exemplo, e aí abaixo da linha dos ápices, para não pegar os nervos dentários, nós vamos fazer uma osteotomia abaixo dos ápices do canino, por exemplo. Deixa eu mudar aqui. Isso. Fazendo o contorno até abaixo da raiz, subindo, pegando um pouquinho mais alto aqui na região dos incisivos, e fazendo uma osteotomia total até o outro lado. Ou seja, seria uma extensão grande de
distal de canino a distal de canino. 22 milímetros, se você for contar pela tomografia, vamos ser corte 85 ao corte 115. Certo? Ou seja, nós vamos ter 10, 20, 30 milímetros. 30 milímetros é o suficiente em termos de extensão para as duas áreas. Professor, mas daí não é uma área só operada, a região do mento? Sim. Região do mento direito, região do mento esquerdo. Da mesma coisa, dá duas áreas operadas. Só que a osteotomia é uma osteotomia só. Então, a matemática é mais ou menos essa, tá? Vamos ver se foi isso mesmo. Entendido, Lucas? Então, nós vamos usar o mento em última opção. Ah, mas eu poderia, ao invés de acessar o arco oposto, ir no palato, que nós já vamos estar trabalhando na região de incisivos, tirar com uma trefina o osso palatino? Poderia, mas é um osso mais fino, mais limitante. E aí eu deixaria o osso palatino mesmo, atrás dos forame incisivo, para algumas correções pequenas, tá? Respondido, Gustavo? Sim, senhor. Beleza? Seguindo, próximo caso. Vamos lá. Felipe fez esse planejamento no primeiro contato com esse paciente. Prioridade 14 e 15. Avaliação, sexo ou prótese. Foi pedido os exames. Pedido o PAN. Depois a Sabrina avaliou. Na pós-limpeza. Tá. Eu estou lendo aqui o que foi planejado. E daí, traduzindo aqui, exoimplante provisório, ou seja, provavelmente carga imediata no elemento 11. Então, vamos lá. Isso. Esse caso é legal, hein? Vamos ver a condição clínica. Opa, só tem essa imagem. E aí, pessoal? Já estamos aptos a discutir elemento 11? A paciente não fez a panorâmica, Dalton, por isso que não tem as fotos clínicas. Tá, beleza. Mas a gente consegue ver, eu gosto de periapical para ver a condição realmente clínica, se é ideal ou não, e a panorâmica para ver o geral. Então, essa aqui, para a gente planejar o incisivo, é perfeito, pessoal. A imagem digital, né, foi feito muito bem, a gente consegue ver a profundidade, né, a altura óssea que nós temos, podemos fazer uma medição lá no computador, essa distância, essa profundidade, vai dar um implante longo, a gente não consegue ver a espessura, lógico, a gente não consegue ver a condição da tábua vestibular, a gente consegue ver a condição de raiz, a condição um pouco de perda óssea já da porção cervical, porque deve ter uma fratura, uma perfuração, tem um deslocamento nessa instalação, ou seja, é um dente condenado, né? A gente não vive mais fazendo de tudo para salvar dente, gente. Isso aí Jesus chamou, tá? Então, vamos para o implante. Primeira indicação para dente perdido é implante. O pessoal está dando risada aqui do Jesus chamou. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer um exercício aqui. Primeira indicação, exodontia. Está bem claro isso. A exodontia em área estética, aliás, todas as exodontias, na realidade, devem ser minimamente invasivas, né? Porém, quando a gente vai para um protocolo, por exemplo, a gente não se preocupa tanto, até porque vai fazer uma osteotomia normalmente grande dos alvéolos. Agora, em área estética, no elemento unitário que eu tenho que devolver para o paciente estética, eu tenho que fazer uma exodontia minimamente invasiva. No passado, a gente falava em técnica atraumática. E a técnica traumática nós usávamos lâmina de Beavers, ainda usamos de vez em quando, porém a lâmina de Beavers eu tenho que dar umas marteladas no paciente, e nem sempre isso é visto com bons olhos, né? É desagradável as marteladas na área do incisivo central, por exemplo. Então temos que tomar um cuidadozinho nas exodontias. Mas vai ter o suficiente, como não aparentemente não tem uma fratura vertical, não deve ter uma perda de tábua óssea vestibular, ou seja, eu acho bastante favorável. É uma condição dentária ruim. Só.
Se eu tiro esse dente, quando nós temos dente, a grande maioria das vezes nós temos osso, certo? Como nós enxergamos bastante trabeculado ósseo, a professora Jacira sempre falou, se tem bastante trabeculado ósseo, tem um bom osso medular. Significa que tem uma boa espessura também. Eu acho que a gente está vendo uma imagem bidimensional. Se eu tenho uma boa profundidade, eu posso fazer uma ancoragem bicortical, aliás, uma ancoragem apical, dar uma boa estabilidade para o implante fazer uma carga imediata? Sim, conseguimos. Então, significa que exodontia, implante imediato e as correções e as compensações com carga imediata é favorável? Sim, é favorável. Então, vamos nesse raciocínio. Como que seria a sequência após a anestesia? Incisão, desmontomia ou incisão no sulco, exodontia traumática, seja com lâmina de Beavers, ou alveolotomo, essa coroa vai soltar, ou os extratores, tomando cuidado que o vizinho aqui tem bastante restauração, pode quebrar, então o extrator também é favorável, tá? Extrai o dente, cureta, irriga e parte para o implante. Qual é o implante a ser selecionado? No planejamento para esse paciente, aqui está o implante neodente, tá? Tem uma questão de custo também, operacional para o paciente, lógico que nem sempre a gente consegue interferir nisso. A minha opção no consultório, em áreas estéticas, seguindo o consenso do ITI, é coroa parafusada, desde que possível sempre, e essa é a minha opção na grande maioria das vezes. Agora, quando a condição financeira não permite tanto, uma coroa cimentada sobre o implante Conimorse, então, que é o caso dessa paciente. Então, posicionamento para cimentação. Saindo a direção de cimentação em direção à borda, a direção do implante em direção à borda incisal da coroa. Esse caso, nós vamos fotografar tendências, vamos ver. Amanhã nós vamos discutir fazer uma discussão sobre os casos operados. E a gente vai lembrar desse caso, até porque ontem nós discutimos o caso dos dois incisivos, e a Gabi fotografou tudo, está muito bem documentado, e ela vai apresentar amanhã. Ela vai discutir, vai mostrar se foi legal, e vai aprender, vai se acostumando, porque essa é a rotina. Certo? Então, esse é o a ser executado. Depois que instalamos o implante, conseguimos estabilidade primária, um torque mínimo dos 40 newtons. Qual o implante ser selecionado aqui? Agora vamos fazer, como ontem, o nosso exercício aqui, a lista de compras. A lista de compras para esse implante aqui, pessoal. Vou sair daqui. Vou fazer o seguinte, deixa eu diminuir um pouquinho a imagem. Beleza. Pessoal, digitem lá, ou falem lá, lista de compras para esse nosso incisivo central. Vocês vão fazer um implante, vocês vão no mercado comprar implante. Quais implantes vocês vão levar para casa para fazer para esse paciente? Ou quais materiais vocês vão comprar? Meninas aqui da sala, também pode ser aqui, vocês falam. E daí? Morse? Se quiser, pode selecionar uma Morse também, você que manda. Temos aí. Morse, dependendo do tipo de uso, pode ser o X, que geralmente é bom nessas áreas. Dá uma expansão alta, né? Na hora da instalação. Pouco de movimentação. Enxerto de osso xenóide, então, material. Bastante para você ter um bom dia amanhã, tá bom? Perfeito. Ótima indicação. Tá. O Gustavo indicou aqui para nós um implante X. Tá. Qual o tamanho? E daí até para ter na vertical lá, na hora eu o cara está esperto, porque até vai ter no vertical. Só que como ele vai no mercado, ele dá uma reguinha aqui na frente e me diz o seguinte, ó, que da nossa ilho cervical, também me ligou. Desse defeito, até lá em cima tem 17 milímetros. Vai ser um X17? Até vai ter vertical, vai ser um 17. Então, beleza. Ele selecionou na lista de compra dele para implante 3D quanto? 3D. Fome e cansado. 75? 3,75 por 15. 3,75 por 15. Porque tem 17. Perfeito. Mas eu acho que tem mais de 15. Acho que cabe um de 17. Então, o plano de contingência dele, na lista de compra deles, também vai ter um de 17.
Só que na lista de compra deles, eu acho que um 3,75 uma área anterior, ele é meio espesso às vezes. Eu começaria com um 3,5. Então, na lista de compra deles vai ter mais um implante de 3,5 por 17. Né? E quem quiser ser um pouco mais precavido e colocar na lista de compra deles um drive, por exemplo, ele vai pedir um drive de 3,5 por 16. Vocês estão entendendo a lista de compras? Eu vi aqui, Felipe, você estava falando com seu filho. Você estava dando dica aqui para nós. O Felipe estava falando, eu acho que está dando eco lá na sala. Vocês estão entendendo a lista de compras? Então, nós já ficamos aqui com uma meia dúzia de implantes, de opção de implantes. Está certo todo mundo. Só que ele não pode chegar numa cirurgia dessa com um implante só. Beleza. Independente se foi o drive ou se foi o EX que ele instalou, né, a sequência protética é a mesma. Ele vai usar uma coluna cimentada, um unhão universal. Para essa região anterior, melhor opção, melhor componente com Conimorse, eu acho que isso que favorece o Conimorse, é um unhão universal de 3,3 por 6 por 2,5 ou 3,3 por 6 por 3,5. Esses dois componentes também tem que ter. Como é um cara precavido também, vai que a condição óssea não é tão favorável e ele tenha que angular um pouco esse implante. Ele vai ter que ter unhões angulados de 17 graus com a mesma linha de cinta. Então, um unhão angulado de 3,3 por 6 por 2,5. Vocês estão vendo que para fazer um implante já foram umas 10 peças. Foram umas 10 peças. E ainda ele tem que ter um cilindro de acrílico para provisório. Como é um cara precavido, ele pediu 2, porque isso é baratinho. Ô, Gui, não escutou? Ô, Guilherme, você não escutou a lista de compras? Então, vamos lá. O Gustavo selecionou EX de 15 e 17, 3,5 e 3,75. Já deu 4 implantes. Aí eu falei que quem é mais precavido também compra mais um drive de 3,5 por 16. Não precisa comprar um drive 4,3 por 16. Aí é robusto demais, gente. Aí é exagero. E o restante, sim, os munhões universais, 3,3 por 6 por 2,5 e 3,5. 1,5 não precisa comprar, porque daí ele está errado, né? Vai aprofundar mais. Mas como ele é precavido e pode ser que tenha que angular um pouco, ou implante inclinar um pouco, ele vai ter que levar 2 angulados também, de 2,5 e 3,5. E 2 cilindros de acrílico, mais um biomaterial, um Bios, Ceramone, um Maxisorb, ou qualquer outro biomaterial, uma reabsorção lenta, e mais a técnica do enxerto de conjuntivo para compensar a remodelação. Tá? Então, o que mais? Sempre tenta ancorar, mesmo usando um implante longo assim. Na realidade, veja, ele está garantindo para essa paciente que vai fazer carga imediata. Né? Se, porventura, no meio do caminho, né, se ele parar com 13, é um bom implante? O implante 13 é um excelente implante. Mas talvez ele não consiga chegar num nível de uma boa ancoragem, num osso, né, se não for um osso tão bom, no nível de ancoragem para dar uma estabilidade primária. Então, ele está se garantindo para fazer uma ancoragem apical. Agora, é lógico, como você é um cara precavido, você também compra o 3,5 por 13. Porque se for um osso de boa densidade, você não precisa ir até o 17. Certo? Mas os componentes protéticos são os mesmos. Significa que na nossa lista de compras aqui, já deu umas 15 peças. Putz, mas tem que comprar tudo isso para fazer um implante? Tem que comprar tudo isso para fazer um implante e o resto que não usaram, deixa na gaveta. Vocês vão usar no outro dia. Beleza? Entendido o raciocínio, pessoal? E aqui, entendido o raciocínio? Vejam que a gente acaba ficando mal acostumados, né? Vocês pedem e aparece. Não foi assim hoje? A gente pedia e aparecia? Né? Pedia e aparecia. Isso é legal, né? Agora, na logística do consultório, não é tão simples assim. Ter tudo isso envolve uma organização e um financeiro bem organizado ali, né? Para ter um estoque meio grande, tá? Então, a gente leva a vida realmente meio controlada para não ter
muito passivo no consultório. A gente tem que ter o mínimo necessário para fazer uma situação como essa. E ainda vou dizer mais uma, né? Isso é comum. O paciente te liga na segunda-feira de manhã dizendo que quebrou o dente. E aí você fala, corra aqui para dar uma olhada e vocês fazem essa periapical. E essa periapical mostra que realmente o dente é condenado. Vocês fazem o quê? Manda o paciente embora, liga para a empresa, para o Neodente, por exemplo, e manda os implantes chegar, talvez lá no interior, lá em Cascavel, né, o implante cerâmico, quem sabe, né, Gui? Espera chegar, ou você já senta ele na cadeira e já faz o implante e já resolve a vida do paciente. A nossa conduta lá na clínica se o paciente chegou dessa forma, a gente já faz tudo imediato, ou seja, tem que ter alguns implantes de gaveta. Né? Implante de gaveta não é aqueles implantes de 7, de 9 milímetros que a gente vê sempre por aí, que o pessoal não consegue dar estabilidade primária, não consegue fazer carga. Tem que ser um implante compatível, né? Então, eu tenho que ter vários implantes na gaveta, vários componentes na gaveta. É porque o paciente chega no seu consultório, você faz implante, ele chega no seu consultório para você resolver rápido. Né? Se você fala, não, eu vou fazer a lista de compra, pedir material, você volta quarta ou quinta-feira para instalar um implante, ou quando chegar os implantes eu te chamo, ele vai no seu vizinho tem implante na gaveta, faz o implante e você perdeu o paciente. Estou certo, professora Jacira? Certinho. Certíssimo. Nessa época de pandemia, acho que eu não atendi casos tão grandes, mas o que eu fiz de dente fraturado foi bastante. Né? Então, essa é a realidade, porque com pandemia ou sem pandemia, o pessoal quebrou o dente, ele vai te procurar rapidinho. Tá, pessoal? Certo? Mais perguntas? Não acabou. Calma, tenham paciência. Tá? Acabou da minha bateria. Então, veja, parece simples, né? O incisivo central dá uma boa discussão. E é lógico que depois, com fotografias, na sequência toda, a gente vai discutir o como fazer isso. Nós vamos discutir que nesse incisivo central nós vamos fazer um enxerto conjuntivo no final. E amanhã a Gabi vai mostrar a técnica que foi executada com exoimplante, enxerto conjuntivo e carga imediata. Certo? Não percam amanhã, pessoal. E ela está preparando tudo, está fazendo... Ah, legal. Nome, você está por aí? Dá um oizinho, porque é um caso seu que ela quer discutir ontem. Esse caso aqui não digo que não dá. Tá. Não tem, pessoal. Oi. Ó, a Guilherme falou ontem que queria discutir um caso. Beleza? Então, esse caso aqui que ela trouxe para a gente. Deixa eu colocar aqui também uma coisa aqui. Vamos ver. Eu nem vi esse caso, tá? E agora? Veja. Tem uma reabilitação inferior, bem clássico, né? 2 implantes, uma fixa. Esse aí, uma fixa, 3 elementos, 4 anteriores e normal. Agora, vamos pensar no que foi feito, depois a gente vai pensar também no que vai ser feito em cima. A gente não tem nada a ver com o de baixo, a nossa preocupação é em cima, né? Mas só para a gente entender aqui. Nessa reabilitação do paciente, está bem, eu acho que o implante está bem, a prótese também está bem, mas no meio da reabilitação sobraram os 3 dentes. Um canino, inclusive, é um canino, né? Uma coroa de acrílico, sobrou um canino no meio, ele fez 6 implantes, né? E sobrou alguns dentes no meio. Qual a expectativa de problemas aqui? Onde que vai dar problema? Nos implantes? Não. Confio mais no implante do que no próprio dente, eu falo isso para o paciente. E aí sobraram 3 dentes com problema. Onde que vai dar problema? No dente. Só para vocês ficarem meio antenados, que quando vocês fizerem um planejamento que sobe dente, tenham certeza que o dente vale a pena, tá? Aqui eu só queria dar essa dica para a gente começar a pensar também nas reabilitações quando fica um dente, tá? Agora vamos para o superior. Deixa eu ver. Corte tomográfico.
Do lado direito do molar, a gente vê os cortes com uma espessura na região anterior do molar lá, uma espessura de 2 milímetros. Aí vamos para a região anterior, 3,8 de espessura. Estou vendo a espessura porque a altura a gente enxerga bem, né? Região anterior aqui toda fina. Região do forame, ó, a região mais espessa é na região do 11 e do 21, certo? Lateral ao forame. Normalmente, a região que realmente tem um pouco mais osso. Quando a gente vai lá para os pilares caninos, já começa a ficar pouco também osso. E do lado esquerdo, nós temos o seio maxilar, né? Então, beleza. Qual tipo de reabilitação nós vamos apresentar para esse paciente? São várias coisas envolvidas, né? Uma coisa é o que o paciente tem, o que o paciente quer e aonde que nós podemos chegar. O que o paciente tem é um rebordo atrófico com o nível ósseo, se eu analisar, ó, o espaço protético presente na região do molar e na região do molar direito, ela tem o espaço protético de uma coroa de dente. Significa que o nivelamento ósseo nesse nível, aparentemente, nos permite planejar, vendo só na radiografia, né, nos permite planejar talvez, quem sabe, uma PF1, uma prótese fixa sem gengiva. Prótese porcelana, coroa de porcelana, sem gengiva. Pode ser um caminho? Pode. Se é o sonho do paciente, pode? Podemos chegar lá. O paciente tem que ter DVO, né? Dinheiro, vontade e osso nessa sequência de preferência. Dinheiro para pagar essa conta, vontade de fazer o tratamento, osso a gente dá um jeito, né? Então, não se preocupe que osso a gente dá um jeito. Beleza, então resolvemos um planejamento para o paciente. O paciente tem boa condição financeira, vamos oferecer o melhor. Ele pode fazer regenerações ósseas para, no final, ter dentes fixos com coroas. Pode ser, quem sabe, até unitário? Pode, depende, né? Tudo é uma questão de custos e, é lógico, vamos agora discutir a condição clínica. Ah, mas não é mais fácil um protocolo? Sempre é mais fácil. É mais rápido, mais fácil e mais barato sempre. Mas é melhor? Melhor depende, né? O paciente usa uma PT, vamos dizer assim, e se ele sai dessa PT para uma prótese fixa tipo um protocolo, com certeza ele vai se sentir no céu. Porém, o que temos que avaliar é qual espaço protético, tá? E aí, analisando o espaço protético, a gente vê qual a condição do osso, não no nível total da crista, na porção principalmente mais apical do osso, tá? Aí eu vou fechar um pouquinho aqui. Hiromi, fala o seguinte aí pra gente, no caso seu. Tá? Qual o desejo do paciente e qual a condição clínica do espaço protético? Oi, tá ouvindo? Oh. Ela tem um rebordo, né, gengival ali bem satisfatório para fazer uma fixa, tá? Uhum. Ela tinha pedido para mim para manter esse molar, o 16, mas só ele não tem como, eu comentei com ela, né, manter ali dessa maneira. Mas ela ficou com um pouco de receio com relação a enxerto, né, que até eu e o Fabiano Galina, a gente estava discutindo esse caso, porque ele opera junto comigo ali, aí a gente estava questionando essa parte do enxerto, né, só que a paciente ficou um pouco receosa com relação ao enxerto. Daí ela ficou questionando até o Fabiano, sabe? Mas rebordo, altura de rebordo ela tem, para suporte de lábio ali também, na gengiva, para fazer a fixa, fazer protocolo. E ela tem você pergunta da DVO também, né? Então, a DVO eu até posso considerar assim, né? Ela tem uma certa manutenção da DVO por causa do molar. Uhum. Porque até antes da tomografia, ela tem uma espessura, sabe, boa. Então, até antes de eu pedir a tomografia, eu achei que tivesse mais osso do que apresentou ali. Uhum. Perfeito. Então, vamos lá. Bom, o Fabiano é um cara espetacular, né? Opera maravilhosamente bem. Então, vocês estão muito bem
amparado aí. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, ó. Se o caso for por um protocolo, vamos dizer que a situação simplifica, né? Porque você vai rebaixar esses rebordes e vai buscar uma área um pouco melhor de ancoragem. Então, por exemplo, vou pegar na região, nessa região, por exemplo, aqui, ó, que a crista é mais fina, mas ela aumenta para apical. Então, se eu rebaixar a crista, eu fico com o osso apical mais largo. Dá condições de instalar o implante nesse corte aqui, ó, 3,82, mas vai largando. Dá condições, por exemplo, de instalar o implante 3,5? Dá. É um osso pobre, né? Vendo por essa imagem, tem baixa densidade. É uma possibilidade de carga imediata? Talvez, mas eu não posso prometer para o paciente uma carga imediata numa imagem como essa, né? Na região ou seja, próximo de pilar canino, a gente consegue, então, instalar um implante mais curto, rebaixando. Na região dos incisivos centrais, ó, já é mais largo. Se rebaixar, fica melhor ainda, alarga mais ainda. Na região do lado esquerdo, ó, se rebaixar, a gente começa a alargar mais. Então, é nesse sentido que a gente vai ter que raciocinar, né? Se for para tentar regenerar esse paciente, para não ter uma prótese dentogengival, você vai ter que reabilitar com uma prótese dentogengival, você vai ter que fazer enxertos ósseos, aumentar volumes. E aí ela pode chegar com prótese tudo em porcelana. Agora, se isso não preocupa ela, ou você, aí você pode rebaixar e conseguir instalar implantes sem enxerto, até porque o suporte é favorável, né? Onde instalaria esses implantes? Pilares caninos e região anterior. E tuberosidade. Vou voltar na panorâmica, porque nós gostamos de imagem com mais osso. Vocês estão vendo que essa imagem tem mais osso? Olha que espetáculo, né? Tudo bem que esse molar fique, e para o nosso planejamento, se for uma carga imediata, por exemplo, se der estabilidade, eu deixo o molar para o final, faço todos os procedimentos do molar para a esquerda, instala os implantes, registra e depois extrai. Até porque, se os implantes não derem estabilidade, o molar fica lá ainda segurando. Agora, em condições normais, vamos dizer assim, extrai, limpa, nivela, instala o implante posterior, olha a tuberosidade que nós temos lá, olha a tuberosidade que nós temos aqui. Nós conseguimos instalar implante de 17, 18 milímetros, sem problema nenhum aqui. Talvez um drive de 16, rebaixando. Porém, ó, radiolúcido, osso pobre. Aqui está um pouco melhor. Você veja que essa imagem tem bastante diferença de contrastes. Aí é lógico, tem muito artefato e é uma condição de imagem, ou seja, da radiologia, né? Então pode ser até um pouco melhor do que a gente imagina. Porém, tudo indica que seja pobre. Se nós instalamos 2 implantes posteriores muito bem travados, e se nós tivermos aqui, olha aqui, pilar canino, e mais 2 centrais, você tem 6 implantes sem enxerto e resolve a vida do paciente, tá? E vai para uma protocolo. É porque nós falamos em rebaixar, né? Rebaixar. E você está usando um osso mais apical, e vai fazer toda a ancoragem apical. Tá? É lógico também que, além disso, não só no pilar canino, eu posso instalar implante transfixando aqui a parede do seio, ancorando no pilar canino aqui na fossa nasal do paciente, ou seja, acabar com esse paciente. Aí vai o implante de 18 milímetros, né? É o implante usado nas técnicas do All on 4 também. E aí nós temos uma boa quantidade de implantes, 8 implantes, e realmente não precisa de enxerto. Tá? Então, essa é o pensamento, né? Que o rumo que nós vamos tomar depende do desejo do paciente, né? É lógico que não fazer o enxerto talvez seja a intenção da grande maioria, mas se quiser melhorar, tem que investir. O tempo vai passar fazendo ou não fazendo. Se fizer o enxerto, no final ele vai ter uma prótese em porcelana, com certeza, muito mais favorável, né? É lógico que a gente está falando porcelana, mas poderia ser uma protocolo em porcelana, mas a gente quer sair da protocolo e ir para uma prótese fixa, que é muito mais, prótese fixa de porcelana sem gengiva, que é muito mais confortável para o paciente. A prótese em porcelana é como se o paciente tivesse dentes naturais, guardadas suas devidas proporções, né? Mas o conforto do paciente é maior, ele com certeza vai ter uma felicidade maior. Se é o sonho do paciente, eu partiria para os enxertos.
Agora, se o paciente quer economizar, partiria para protocolo sem enxerto. Entendido, Hirome? Abre o áudio aí e diga o que Sim, você está sim, pensando. sim. Até, o Fabiano, ele tá querendo programar para fazer a on for, então vamos ver, né? Então, vai para uma protocolo. Aham. Veja, tudo que quando é favorável, a gente vai para uma forma. Mas também não custa, porque a condição dessa paciente é um hospólogo, tá? Sim. Talvez ele não consiga dar a estabilidade primária necessária para uma. Uhum. Então, se tiver um pouco mais de implante, também pode fazer os 4, fazer uma provisória e deixar instalado mais algum. Ajuda também, até porque os implantes posteriores lá vão ficar mais luxo, né? Mais moles, com menos estabilidades. E aí, você usa no segundo momento, na prótese final. Também não é problema, né? Então, depende do que vocês venderam para o paciente. Essa é a ideia que eu acho que tem 2 opções. Quando aparece o paciente dessa forma, sempre eu mostro a opção para o paciente, porque a partir do momento que vocês rebaixaram, que vocês transformaram isso numa protocolo, perpetuou a protocolo. Ah, mas eu posso fazer enxerto depois e mudar? Pode, mas não vai chegar no nível que vai chegar, que teria hoje. Como você falou que o nível do rebordo aparentemente parece bom, né? Então ela tem a possibilidade de fazer uma fixa. Fala para ela o seguinte, ó, já tem prótese de porcelana inferior, né? Ter esse tipo de dente dessa forma, o conforto é maior, para mastigar, para sorrir, para higienizar principalmente, ou parte para uma protocolo. E aí mostra o que é um protocolo. Eu falo para o paciente, quando a gente quer convencer, né? Poder do convencimento. O que é uma protocolo? Protocolo é uma dentadura fixa. Né? Mas é uma dentadura? É. A dentadura que nós vamos dar um jeito de parafusar aí. Né? E aí fica fixo. Né? Aí ele já começa a pensar, poxa, mas eu vou sair de uma dentadura e ficar com uma dentadura fixa. É jeitinho de falar. Né? A gente acaba brincando bastante com pacientes dessa forma. Entendido? Entendido, sim. Obrigada. Vamos para o próximo. Opa, gostei que Tem você mais um? mandou. Eu não disse que essa também. Esse próximo é um pepino aí. Vixe, esses são bons de descascar. Ixi, Maria. Caprichou, né? Nossa. A professora Jacira falou, está rezando já aqui. A reação da professora Jacira, nossa senhora. Caraca. Bom, o paciente tem problema dentário, tem problema implantário, né? E o que você pensa? Acho que até esperou. Por isso que a gente fez hoje de manhã. Amanhã nós vamos mostrar um caso meio semelhante com esse aqui, tá? Nós fizemos um planejamento ontem. Vocês viram que daqueles incisivos, daqueles implantes amplos que foi instalado, e a gente operou hoje de manhã. Né? O Saulo não vai estar, mas a Gabi vai apresentar para a gente também. Com tudo. Né? É o que nós fizemos um caso bastante semelhante. Fale um pouco mais aí desse caso. O que vocês pensaram? Então, esse paciente, ele apareceu porque o dentista dele sumiu. Acho que dá para entender porque que o dentista sumiu, né? Aí, ele... Pode falar. Posso falar? Então, assim, aí ele estava bem descontente com o tratamento dele, ele tem uma fixa, uma metalocerâmica ali nos incisivos superiores, que tá fraturada, tá só em metal ali, né? Uma parte. Aí ele veio inicialmente só para eu cimentar essa parte fraturada, e eu comecei a analisar. Tem situações absurdas até na parte inferior. Por exemplo, 44 e 45, o dentista fez umas coroas de acrílico sobre cicatrizador. Então, e daí ali tirei, né, até já não tem mais esses cicatrizadores, fiz um provisório ali, o Fabiano fez um implante na região do 46, né, aí eu fiz uma fixa provisória ali por enquanto,
Tá. O implante 26, ele trouxe para mim faz 2 semanas na mão, né? O 26 saiu. Aí eu e o Fabiano também, a gente estava conversando com o paciente, porque tem um implante no 11 que está sem função ali, né? Não sei qual que é esse implante também, porque ele tem os outros 4 implantes condenados, tem o 24 que está condenado, o 14, o 17 tem mobilidade. Aí a gente comentou com ele de remover todos esses implantes e fazer enxerto, né? E se desse, fazer já a instalação dos implantes. Mas o Fabiano acha que talvez a gente faça alguns implantes, enxerto e aguarde um pouco. Aí eu não sei qual que seria a programação. Vamos ver os cortes. Então, vamos lá. Veja aqui. A gente tem problemas aqui com todos os implantes, na realidade, né? Tem problema em tudo, tá? O da direita, nós temos um nível do implante um pouco para fora do nível da crista. Nos anteriores aqui, talvez sim, parede vestibular, coroa cimentada, próxima mal adaptada, pelo menos essa imagem. Esse aqui realmente está ruim, aquele sepultado, está bem palatinizado também. Esse aqui até que tá, ó, pescoço para fora do osso, do lado esquerdo, né, já caiu. Então, vamos pensar assim, chegou no seu consultório para conserto, tá? A condição dos implantes estão ruim, parecendo aquela música, né, como é que é? O cabelo está ok, tá ok, aqui então, os implantes não estão ok, os dentes não estão ok, o que a gente faz? Justifica uma reabilitação, de repente, deixar um 14 com uma lesão apical, não tem endo feita. Os únicos que se salvariam ali seriam o 13 e o 23, os únicos, porque o 14 já está... 2 dentes no meio de uma reabilitação, é que nem aquele caso anterior, né? 2 dentes no meio de uma reabilitação só atrapalha, não ajuda. Tá? Então, eu já pensaria em fazer a limpa, né? Se eu vou tirar todo o dente, eu penso em tirar todos os implantes também, até porque daí a gente vai trabalhar sobre o que a gente fez com uma segurança. Não que a gente faça melhor do que o outro, mas daí pelo menos a gente está trabalhando com aquele pensamento de conserto, né? Vamos consertar alguma coisa, né? Sinceramente, olhando para essa imagem, eu planejaria, provavelmente, talvez, quem sabe, uma protocolo. Agora, por questão de custo, né? Agora, se a gente pensar no nivelamento e para chegar na fixa de cerâmica, é possível? É possível. Né? Aí, talvez tenha que pensar em um pouco de regeneração dessas áreas ósseas perdidas. Então, os implantes anteriores, no nível que estão, o tamanho da coroa protética é favorável, beleza, trabalha nesse nível, mas talvez, muito provavelmente, trocando esses implantes. Né? Então, na região anterior, esteticamente, a gente consegue dar um bom resultado no nível que está ali. Talvez o mais crítico está na região posterior, né? O nível perdido, tanto direito quanto esquerdo, está um pouco crítico, está um pouco grande. Mas se, por exemplo, lado direito, se o sorriso não atrapalha, apesar da gente ter uma perda óssea vertical, né? Mas se extrair todos, nós conseguimos a ancoragem apical e fazer coroas um pouco mais longas. Precisa fazer uma regeneração óssea? Eu acho que não. Tem um osso um pouco mais para apical. Se seguir esse direcionamento, aprofundar mais o seu implante, ele vai entrar bem naquele ossinho apical. Dá para inclinar implante e tem bastante osso na região de premolar. Na região de premolar. Sempre bom uma panorâmica, a panorâmica ajuda bastante. Região de premolar, dá para fazer implantes longos, dá para inclinar um pouco esse implante, né? Dá para fazer uma fixa, eles vão ficar uma coroa um pouco mais longa do que os anteriores. Dá para remover o canino está no corte 55. Corte 50 é uma coisa. Dá para remover o canino, instalar implantes no osso apical tranquilamente. Região anterior, então,
vamos pensar que troca esses implantes, aprofunde mais, até porque está com intermediário ali de 1,5 mm, acho que está um pouco limitante. O lateral do dente 23, então, com condição óssea favorável também. Vamos lá, 22, com a condição óssea favorável. 23 também tem osso para apical, então os dentes estão melhores, 13 e 23, dá para tirar e colocar implante sem problema nenhum, né? E a região do 26 e 27, que teve a maior perda óssea, e ali, veja, se a gente instalar um implante, esse 23, esse aqui é o 25, então, um implante no 24, no 25 melhor posicionado, vamos ver que no 24, tem uma boa condição do osso, no 25, tem uma condição média de osso, no 26 está ruim, no 27 está bem ruim. Mas, vou voltar aqui, porque a panorâmica é boa aqui, tipo, a toma engana um pouco nesse sentido. Na região do 27 ou do processo pterigoide, eu posso instalar um implante inclinado também, ou um implante curto posterior, ou um implante no 24, normal, no 25, inclinado para distal, sair na região do 26 e parar aqui, né? Talvez com cantilever, ou parar no 26. Então, dá para fazer sem enxerto, com a condição óssea que tem, dá. A questão talvez é saber se esses níveis vão ser favoráveis para aquilo que você quer. Agora, se for para o protocolo, aí a coisa simplifica de vez. Tá? Então, eu trabalharia pensando assim, removendo, instalando novos e extraindo todos esses dentes. Num primeiro momento, deixa o dente 17, porque ele está mantendo uma dimensão lá, né? E aí depois, lógico, no final, extrai tudo, depois que fizer todos os registros. Não tem por que manter. O que você pensa? Não, seria isso mesmo. É que o paciente estava, mas os meus caninos estão bons, ele falava, né? Aí a gente comentou com ele essa questão, que não valeria a pena manter os caninos, né? Minha única dúvida mesmo era essa região posterior, que tem menos osso, né? Do lado esquerdo, principalmente ali. Mas então, pela sua visão, e o Fabiano também teve a mesma visão, de não precisar de enxerto se inclinar ali, né? Inclinar você resolve, exatamente. Mas, sinceramente, até as anteriores, eu removeria tudo, ajustaria tudo, inclusive daí nos retalhos, aí já aproveita, tira conjuntivo, coloca conjuntivo, né, vai melhorando os tecidos. Sim. Uhum. É mais rápido, mais fácil, mais barato trabalhar com protocolo, porém, se for trabalhar de forma mais estética, mais confortável, inclusive, para o paciente, melhor para você planejar as fixas de cerâmica, né? Uhum. Tá ótimo. Beleza? Beleza. O raciocínio está muito semelhante. Certo, pessoal? Tem mais alguma coisa? Perguntas? Vamos ver lá. Ó, o Saulo perguntou quantos anos tem o paciente. Vamos passar a Não, mas por que não perguntou? Então, vamos pensar aqui. Paciente de meia idade. Ele Depois tem eu 62. É um paciente novo, 62 anos. Foi? Aquele caso ali que eu te dei, acho que não deixar. Peraí, isso. Professor da Cira. Porque a gente vai atender ela amanhã e eu faço mais fotos. Ela faz as fotos da manhã. Tá bom. Daí ela que apresenta. A doutora Lígia vai apresentar um caso também que eles vão ter amanhã. Deixa eu ver. Ô, Guilherme, não vale a pena deixar os caninos por um período para apoio até enxertia? Se fizer enxertia, se fizer uma temporização, sim. Se for para fazer provisórios, né, uma fixação provisória, você pode preservar o enxerto e ganhar tempo, pode fazer uma fixa periodontal, nós chamamos isso. Preparado do 17 ao 25, deixa eles como pilares. Extrai só o 14 por enquanto e prepara uma fixa inteira e faz o enxerto e depois remove.
né, poderia ser preservado durante as fases de espera de enxerto, caso a opção seja alguma correção de nível. Tá? Beleza, pessoal? Nossa, praticamente o mesmo horário de ontem. Galera, foi bom estar com vocês ontem e hoje aqui também. Amanhã, não percam as cenas do próximo capítulo. Né? Amanhã vai ser tudo fala, né? Amanhã eu vou assistir as apresentações. A Gabi está animada, que está montando já os casinhos. Beleza. Mas eu não vou aqui de tarde, só vou Então você apresenta de lá. Então, agora eu não tenho desculpa, minha amiga. Não tem desculpa. O que resolveu várias coisas. Não percam o próximo episódio. Mas não, é legal ser brincadeira, né? Brincadeira à parte. Nós vamos discutir, principalmente visualizar aquilo que nós planejamos e como nós executamos. Né? Não foram feitas fotos especiais com a intenção de montar de aula em si. Foi fotografado meio rápido, do jeito que deu, nas condições em que estava, até mesmo com o celular, porque o nosso flash não estava aqui, para apresentar para vocês algumas soluções do como que nós planejamos e como nós executamos. Os casos que foram operados hoje de manhã foi planejado ontem, nós estamos planejando os casos que vão ser operados amanhã, e aí se der tempo a gente inclusive fotografa de amanhã para apresentar junto de noite. Tá, mas aí vai dar acho que uma boa discussão, um bom entendimento, né, do como que a gente vem trabalhando com esses pacientes, beleza? Então amanhã nos encontramos, pessoal, sem falta às 19 horas. Esperamos todos aqui. Tenham uma boa noite, descansem, sejam felizes. Nos encontramos amanhã. Beijo, boa noite a todos. Que tinha 2 sentados.